Senhoras e senhores, e já que vocês estão começando a me sugerir mais vídeos sobre acontecimentos históricos, fiz react recentemente para aquele vídeo lá, né, sobre a tragédia da Sewol Ferry na Coreia do Sul, que é considerada uma das maiores tragédias da história da Coreia do Sul. Agora, lembrando, ó, eu conheço um pouquinho desse pedaço da história do Japão, tá? Mas eu conheço só um pouquinho. Certeza que detalhes que serão falados sobre essa época eu vou me impressionar, porque eu não conheço tantos detalhes assim. Vamos ver algumas atrocidades do Japão na Segunda Guerra Mundial e mais precisamente sobre o massacre de Nanquim e as mulheres de conforto. O massacre aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, pouquíssimas pessoas o conhecem. Só que foi um dos piores já acontecidos, com mais de 300 pessoas mortas e 20 mil mulheres sendo levadas como escravas sexuais. Dentre elas, crianças, adolescentes, mulheres adultas e também idosas. Eles não perdoaram ninguém, nem para matar, nem para estuprar, nem para atear fogo. Eu tô falando do estupro de Nanquim, um massacre que aconteceu lá na China, feito pelo Japão Imperial. E eu não consigo entender o porquê que isso é tão pouco falado entre a sociedade. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e até hoje a China e a Coreia imploram por um pedido de desculpas feito pelo Japão. Sabe por que que não é muito falado pelo Ocidente? Porque se não envolve Europa / Estados Unidos / pessoas caucasianas, a mídia não se importa. Então, quem só vai saber sobre essas coisas é quem é curioso sobre o que aconteceu no passado. É sobre quem tem esse desejo de aprender mais constantemente sobre as coisas. É simples. Que até agora não ocorreu. Esse vídeo vai ser algo inédito que você vai ver. Aqueles que possuem estômago fraco, eu nem indico que seja. Mas aqueles que têm coragem, eu prometo que vai valer a pena. Não pelas coisas terríveis que aconteceram, mas para te fazer questionar quem são os mocinhos e bandidos de cada história. Fique agora com o massacre de Nanquim. Mas como eu disse, eu conheço a base, mais ou menos, os principais acontecimentos, mas tem uns detalhes que eu não vou lembrar. Então eu vou conhecer aqui. De um capítulo muito complicado na história, e principalmente para nós que somos aqui do mundo ocidental, é pouquíssimo explorado. Normalmente buscamos falar, e devemos falar mesmo, do Holocausto que aconteceu na Alemanha nazista, com mais de 6 milhões de judeus, um pouquinho sobre a Itália e quase nada sobre o Japão, que estava do lado da Itália e da Alemanha, na Tríplice Eixo. Se você lembrar, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos na guerra dois lados, os aliados e o eixo. O eixo foi quem perdeu a guerra, mas durante grande parte da guerra, eles tiveram várias vitórias. Uma característica muito forte desses três da parte do eixo da guerra é que eles se sentiam superiores a outras nações. E quando eu falo isso, obviamente, você pode pensar em Hitler, com o seu bigode, se sentindo ali uma raça, criando uma raça ariana como a melhor de todas. Ou até mesmo Mussolini. Vendo os italianos como uma raça melhor de todos. Mas pouco se fala do Japão, que também se via como melhor do que os seus irmãos. Além de todos os problemas que essa superioridade traz a respeito de outras nações, traz uma característica muito forte. Eu tô ligado, Matt, nessa história. Expansionismo. E o expansionismo, ele vem para quê? Claro, para aumentar o império, né? O império alemão, o império italiano, o império japonês, é claro, mas também com uma falsa promessa de que eles estão levando civilização para aquela nação, que eles estão tirando as amarras ocidentais quando se fala do Japão. O que isso lembra? O que isso lembra? Isso lembra o neocolonialismo ocorrido na África, no qual os europeus fizeram a mesma coisa com a África, dividindo, retalhando-a inteira em nome do fardo do homem branco para trazer evolução, cidadania. Portugal e Espanha com a América do Sul
dividindo a região inteira do jeito que eles queriam. É só lembrar das capitanias hereditárias aqui da época do Brasil Colônia. A gente tinha a expansão, tipo, a exploração do grupo de bandeirantes que era acompanhado de um grupo de religiosos, né, de padres, bispos e tudo mais, para pregar o cristianismo para os grupos povos indígenas e os caramba quatro. Na época do tempo de escravidão no Brasil, os negros que eram trazidos para cá também, eles tinham as suas crenças sobrepujadas, humilhadas, e era imposto de todas as formas possíveis o cristianismo para cima deles. Não é só na África, na Ásia que aconteceu aqui também. Tudo de mais maravilhoso, como explorando, dividindo o país, trazendo rixas entre povos. Isso é uma recorrência no mundo contemporâneo e na Segunda Guerra não seria diferente. O Japão era o império e, por ter todas as características, ele também visava a expansão. O ano era 1937 e o Japão estava partindo para a China, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Após a conquista de Xangai feita por Japão, seria coisas de pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, para que Nanquim fosse invadida também pelo Império Japonês. Nanquim era uma região central da China que ainda era subdividida e era uma área muito importante, mas entretanto possuía um acesso muito fácil. Se você olhar no mapa, você já consegue ver as áreas litorâneas, as áreas que possuem água e tem um facílimo acesso. Claramente, os chineses perceberam isso. Por isso, ao saber da possível invasão, foi deixado um general em Nanquim, o famoso Tang Shenzi. Gostei da pronúncia, tá? Tang Shenzi. Ele e uma tropa gigantesca ficou para proteger Nanquim. E no dia 12 de dezembro de 1937, houve a invasão do território. Os soldados japoneses estavam num número muito maior e foi muito rápido o desmanche do exército chinês. Mas não para por aí, porque existia um plano de evacuar toda a população, só que existia só uma rota para evacuar essa população. Sendo assim, deu origem a um caos gigantesco. Tanto foi desmanchado o exército, como também várias pessoas não conseguiram muito bem fugir. O próprio general Tang deu um jeito de debandar sem ser visto, para você ter uma ideia do que aquilo aconteceu. Já o exército japonês, comandado por Asaka, tinha um único lema: mate todos, queimem todos, saqueiem todos. E eles deviam ter colocado aqui também estuprem todas, porque foi isso que foi feito. No dia 13 de dezembro, Asaka Yasuhiro, que era o general comandando o exército japonês, rapidamente tomou conta de Nanquim. E isso foi seguido com 6 semanas de massacre. Você tem noção que são 6 semanas de massacre? Não existia nenhuma pausa. Sem brincadeira, é uma das maiores torturas e tristezas e violências já feitas na humanidade. O modo de tortura era gigantesco. Eles jogavam o bebê ao alto para praticar tiro ao alvo. Eles colocavam bebês em baionetas. Eles faziam pessoas cavarem as próprias covas e as enterrarem vivas. Ou seja, as pessoas cavavam as próprias covas. O exército japonês colocava esses chineses enterrados vivos para morrer sufocados. Foi uma tortura sem nenhum parâmetro. Foi uma loucura, foi uma violência extrema. E aqui eu não tô falando de nem 1%. Eles violentaram crianças, mulheres, velhos, todos que eles viam pela frente. Lembrando, um dos mandamentos do general era queimem todos. Então várias pessoas foram queimadas vivas, vilarejos, famílias inteiras. Tem um documentário de 2007 chamado Nanking, no qual um sobrevivente fala que ele viu a própria mãe ser decapitada e o irmão bebê ser enfincado em uma baioneta. Ou seja, eles realmente desumanizaram o outro.
E tem uma questão aqui quando falamos de guerra. Quando falamos de guerra, o que é comum de acontecer é a diferenciação entre militar e civil. E nesse caso, não ocorreu. Eles violentaram tanto as pessoas civis e muito, como também os soldados. Rose, galera, possíveis spoilers de One Piece. Possíveis. Se você tá no semanal do anime, tá de boa e eu também não vou entrar em muitos detalhes. Tá? Relaxa. No universo de One Piece, existe um grupo de pessoas que basicamente são os fundadores, são os descendentes dos fundadores do governo mundial do universo de One Piece, que eles são chamados de Tenryubitos, dragões celestiais. Eles se consideram acima de todos os outros. Eles tratam qualquer ser humano normal, que não seja um Tenryubito também, como potencial escravo. Eles se consideram tão acima dos seres humanos normais que quando eles saem da terra onde eles vivem, que é Marijoá, que é o local mais alto do planeta de One Piece, eles usam um capacete em um sistema de ar isolado, porque para eles até o ar que os seres humanos normais respiram é sujo. Eles não podem ter contato com o ar que os seres humanos normais têm. E de vez em quando, e se eu não me engano, a cada 25 anos na história de One Piece, no planeta de One Piece, eles promovem uma competição em que eles escolhem um país aleatório, tacam uma porrada de escravos livres nesse país, e existe uma competição para ver quem mais escravos. Eu tenho certeza absoluta que isso que o Oda fez em One Piece tem relação à forma como o Império Antigo Japonês tratava ou diminuía os coreanos, os chineses, os outros povos asiáticos. O Rob, que é especialista no assunto, o Rob é tradutor, especialista em One Piece há mais de 10 anos, ele traduziu One Piece por 14 anos no Brasil, ele tava no chat até pouco tempo atrás, eu não sei se ele ainda tá por aí, mas o Rob manja muito disso. Muito provavelmente, quando ele aparecer na live de novo, eu vou perguntar se pode ser uma referência histórica mesmo que o Oda pode ter colocado, porque o Oda ama colocar referências históricas da nossa realidade do universo de One Piece. Inclusive, Rose, o protagonista, o Luffy, tá? Ele tem como fonte de inspiração 2 deuses de culturas diferentes, tá? O Wukong, da mitologia chinesa, e Hanuman, da mitologia hindu, tá? São 2 fontes de inspiração para personalidade e para a história do protagonista de One Piece, que é o Luffy. Então o Oda, ele ama história. O escritório dele é cheio de referências históricas. Ele passa dias, meses pesquisando para fazer referências. Por exemplo, o arco atual de One Piece também, no momento que é em Elbaf, que se você for parar para ler ao contrário, a palavra Elbaf é fable, que é fábula, né, em inglês. Ele está se alimentando muito da mitologia nórdica. E não só da mitologia nórdica, como da própria história dos povos nórdicos, tá? O nome do rei anterior do reino de Elbaf é Harold, que é literalmente o mesmo nome do principal conquistador do povo nórdico no passado e que conseguiu começar a unir as tribos uns séculos atrás para se criar uma identidade da população escandinava, tá ligado? O Oda, ele é obcecado nesse sentido de história
nesse ponto. Ele ama trazer referências reais do nosso mundo e levar para o universo de One Piece. Claramente, não dá Sim, pra colocar Rose. aqui as fotos, Sim, com certeza. as formas que eles se divertiam, torturando outras E aí, pessoas, mas é rápido de você encontrar no Google. Aqui, não posso colocar claramente. Mas uma violência que é muito marcante desse massacre é o estupro feito contra as mulheres e principalmente aquelas que foram levadas como escravas sexuais. Essas 6 semanas foram repletas de violência, eu acredito que você já deve ter percebido a respeito disso, mas também, claro, todos os estupros também foram feitos com todas essas mulheres, principalmente adolescentes, mulheres adultas, principalmente esses 2 tipos, mas também tinham crianças e também idosas. Liz, tem um arco de One Piece, é o arco da Ilha dos Homens Peixe, tá? Não, se eu não me engano... Então, Rose, eu tava guardando essa informação pra falar no final do vídeo. Que se eu não me engano, a última sobrevivente das consideradas mulheres de conforto dessa época, ela faleceu essa semana. Se eu não me engano, foi a última das sobreviventes, porque isso aconteceu em 1937, né? Gente, tem quase um século. Mas, Liz, tem um arco, a Ilha dos Homens Peixe, tá? Em One Piece, que basicamente... tem 2 personagens do passado desse país, tá? Que é a Ilha dos Homens Peixe. Tem 2 personagens que são claramente inspirados em Malcolm X e Martin Luther King. Claramente. Tem um vídeo do Guto do Cronosfera, que é um vídeo de 20 minutos mais ou menos, que ele faz esse paralelo entre eu acho que a Otohime e o Fischer Tiger, se eu não me engano, são os nomes desses 2 personagens, que são claras inspirações no Malcolm X e no Martin Luther King, até porque os próprios os Homens Peixe no universo de One Piece, eles são uma alegoria para a comunidade negra afrodescendente, tá ligado? Não é à toa que no live action, inclusive, o Liz, no live action, a primeira temporada do live action, todas as vezes que aparece um Homem-Peixe ou um grupo de Homens-Peixe durante a primeira temporada do live action de One Piece, começa a tocar uma música... Tipo, a trilha sonora dessas cenas é mais puxada pra hip hop, pra comunidade afrodescendente, principalmente norte-americana, tá ligado? E o Oda, que é o autor do mangá, ele foi supervisor de todas as decisões pro live action, sabe? Então se deixou claro isso, e essas cenas, apenas essas cenas, tinham esse tipo de trilha sonora, com certeza foi o Oda indicando, não, é isso mesmo, faz sentido, a minha inspiração é essa. Então, realmente vale, tipo, cara, One Piece, pra quem gosta de histórias bem escritas, pra roteiros bem escritos, é uma obra de arte. Eu falo com certeza. Se One Piece não fosse um mangá, se One Piece fosse uma obra literária num formato de livro mesmo, tá ligado? Tipo O Senhor dos Anéis, seria considerada uma das melhores obras de ficção já escritas na história. Mas como é mangá, ninguém leva a sério, ou quase ninguém leva a sério. E Liz, eu recomendo que você leia One Piece, tá? Ainda mais porque você escreve, você é escritora. Leia One Piece, não veja, porque o ritmo do anime não é tão agradável quanto a leitura. A leitura de One Piece é épica, tá? Parte delas foram levadas para o Japão, outras partes ficaram lá mesmo, sendo usadas pelos soldados. Por que a qualidade do vídeo ficou horrível, velho, do nada? O Japão vivia um império naquela época, e mesmo tendo recebido ordens do general para eles fazerem aqueles absurdos, isso não pegou muito bem pela comunidade que o Japão estava inserida, nem para o grupo que ele pertencia e nem mesmo para os próprios japoneses. Por isso, o imperador teve uma grande ideia. Para minimizar esses
estupros feitos contra pessoas desses locais que estavam sendo invadidos, eles criaram os bordéis com as mulheres de conforto. E se você acha que esses bordéis de pois conforto leia, Alice. eram prostitutas que iriam Vai ler. por conta própria, A leitura de One Piece é melhor do que assistir até One Piece. Algumas foram por conta própria. Só que a violência era tanta, a desumanização era tanta, que obviamente elas não quiseram mais continuar. E aí o que eles fizeram? Passaram a sequestrar mulheres para colocar como mulheres de conforto. Kawane, o que são mulheres de conforto? Elas estão ali exatamente para dar conforto para os soldados. Meu amor, soldados, desconforto dado para essas mulheres. Para você ter ideia, era uma mulher para 70 soldados, com jornadas intermináveis de trabalho. Durante a própria Alemanha nazista, que estava acontecendo de forma contemporânea com o massacre, também com os bordéis, um cara muito importante da Alemanha nazista, chamado Himmler, também teve uma ideia parecida. Ele acreditava que mulheres dariam uma maior produtividade para os trabalhadores dos campos de concentração. Sendo assim, foi criado os bordéis dos campos de concentração. E nesses bordéis tinham principalmente alemãs, polonesas e também ucranianas. E elas estavam lá por serem prisioneiras de guerra, mendigas, desempregadas, antissocial, que é o que eles falavam naquela época, ou alcoolistas. E essas mulheres eram usadas pelos prisioneiros alemães lá nos campos. Eles podiam ali, se trabalhassem bem, poderiam usar aquelas mulheres por até 15 minutos, fazendo uma única posição. Alguns judeus também podiam, se fosse o caso dos capos, que eram os judeus que tinham uma certa liberdade ali no campo. Por que ele tinha essa liberdade? Porque eles eram usados pelos nazistas para monitorar os campos e até mesmo punir outros judeus. Então eles também tinham essa possibilidade de usar um pouco os bordéis nazistas. Então foi uma prática que também ocorreu na Alemanha, de outra forma, mas ocorreu. Isso ocorreu em mais ou menos 10 campos de concentração, cada um com as suas regras. E lá vem a parte pro Japão, ferrada. Ele inicialmente foi com as mulheres chinesas, mas posteriormente um grande contingente de mulheres sul-coreanas foram também exploradas, além de tailandesas. É muito difícil pensar que durante uma guerra uma mulher não pode ter o medo só de morrer, mas também de ser violentada, humilhada por horas a fio. E não só ela mesma, como a própria filha, o filho pequeno, a mãe, a avó. É uma violência sem tamanho, e só de falar isso, meu coração dói, não tem como não falar disso. Eu não gosto nem de abrir a boca pra falar essas palavras. O Japão já reconheceu o massacre, só que é uma coisa meio contraditória, porque lá no próprio Japão tem algumas esculturas de alguns generais da época que são mencionados como heróis. Até hoje eles nunca pediram desculpas nem para a China, nem para a Coreia, nem para a Tailândia e nem para nenhum local que foi invadido. Foi dito uma certa época que, na verdade, os japoneses atuais não precisariam se desculpar por erros antigos. A relação entre os dois países, China e Japão, é cordial, até porque existe a questão econômica. Só que é uma raiz extremamente amarga da nossa história. Aqui na descrição tem o meu podcast de Estupro de Nanquim, para você se aprofundar ainda mais no assunto. Todas as redes sociais eu tô como @loucurasdahistoria. Se inscreve se você gostou e comenta o que você acha a respeito disso. Até logo e boas loucuras pra você. Então, Rose, eu tenho essa noção, e por isso que, inclusive, semana passada, eu fiz um tweet incrédulo, chocado com algo que eu jamais imaginaria acontecer. Porque, tipo, gente, o atual presidente dos Estados Unidos tá fazendo tanta besteira no âmbito da geopolítica global que o Japão e a Coreia do Sul estão querendo se aproximar da China novamente. Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Coreia do Sul se tornaram os dois países mais aliados dos Estados Unidos nesse quesito de geopolítica global, tá ligado? E aí, basicamente,
o doido do velho raquítico Dodói, ele tá fazendo tanta besteira na gestão internacional do próprio país que o Japão e a Coreia do Sul estão se unindo à China, economicamente falando. E se os Estados Unidos realmente perder essa influência, esse poder de influência, desculpa, para cima da Coreia do Sul e do Japão, economicamente falando, os Estados Unidos só tende a perder cada vez mais e mais dinheiro. O cara é tão ruim, o cara é tão burro, ele tá cercado de tanto acéfalo, no sentido da geopolítica global, que, mano, se continua assim pelos próximos 4 anos, eu não sei se os Estados Unidos vai ser capaz de se recuperar, economicamente falando, tão cedo. Ai, Moreno, você não fala, você não entende de bosta nenhuma. Como eu falei, eu comecei a me interessar por geopolítica com 15 anos, eu tô com quase 32. Nunca estudei a fundo o assunto, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou uma pessoa que ama pesquisar, que eu amo ler, tá ligado? Me informar sobre assuntos em geral. E detalhe, tá? Eu só defini a minha visão política depois de uns 3, 4 anos de pesquisa e paixão pelo assunto geopolítica. Eu não cheguei enviesado quando eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, tá? Mas, além disso, eu sigo vários criadores de conteúdo sobre geopolítica. Vários. Tanto brasileiros quanto americanos. Tá? Porque as únicas línguas que eu entendo são português e inglês. E todos os especialistas em geopolítica, tanto brasileiros quanto americanos, falam a mesma coisa. A mesma coisa. De que o laranjão presidente dos Estados Unidos só tá se ferrando e ferrando com o próprio país a cada dia mais. Sem contar o fato de que eu, com as minhas próprias pesquisas, com a minha própria vontade de aprender sobre o assunto, eu também cheguei a essa conclusão sozinho. Se até americanos, especialistas no assunto, estão falando isso... Mano, o cara tá Gente, o cara tá arrumando briga com a Universidade de Harvard, que é uma das mais conceituadas da história desse planeta. O cara se acha maior do que uma das maiores universidades da história desse planeta. Um dos centros educacionais mais importantes da história desse planeta. Mas, velho, é bizarro, mano. É bizarro. É bizarro tudo que tá acontecendo, e politicamente falando, quando se trata dessa geopolítica global, tá ligado? Liz, deixa eu terminar esse vídeo, porque eu não sei exatamente o que você vai falar, o que você vai citar. E aí vai que pode ter uma palavra que eu não sou muito fã, que o YouTube não é muito fã. Deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Vocês do YouTube, obrigado pela companhia, tá? Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.